para começar, vamos falar um pouquinho sobre a nossa palestra de hoje, né? Empreendedorismo, o comportamento do futuro. Mas antes de eu começar, Dani, gratidão pelo convite de fazer parte desse projeto aqui, junto com os outros 9 profissionais que você convidou. E fico muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho do que é o empreendedorismo para mim, tá bom? Então, o que eu quero fazer com vocês? Deixa eu ver aqui. Dani, acho que só uma coisa que é legal fazer, tira o sonzinho das pessoas que entram. Calma, deixa que eu tiro. Opa! Que aí, beleza. Tá ótimo. Boa. Fechou. Que aí eu fico olhando para baixo, não quero ficar olhando para baixo o tempo todo que a gente está falando. Então, vamos lá, pessoal. Recomendações. Vamos deixar nossos áudios todos desligados. Yes. Ok. E vamos lá. Bom, vocês já sabem que o mundo está mudando, certo? Vocês já sabem que o mundo está mudando. Vocês já sabem que a gente tem que se adaptar a essas mudanças. A pergunta é, vocês sabem o que precisa ser feito para a gente se adaptar a essas mudanças? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha visão sobre empreendedorismo. O que eu acredito que é o empreendedorismo. Então, eu sou o Marco Bini, como a Dani falou, eu trabalho com empresários e empreendedores, que a gente vai ver o que é, são esses empreendedores que eu vou colocar aqui para vocês. E meu objetivo hoje é expandir a consciência de vocês, talvez um pouquinho sobre o que é o empreendedorismo de verdade, o que é o empreendedorismo de uma forma bem bacana, né? E a gente às vezes acredita que o empreendedorismo está só vinculado a abrir empresas e tudo mais, mas será que é isso mesmo? Será que o empreendedorismo é isso? Eu queria saber de vocês. Coloca no chat, quero saber de vocês. O que vocês acreditam que é o empreendedorismo, né? Vamos acelerar um pouquinho essas coisas, né? E aí, enquanto vocês estão escrevendo no chat, eu quero ver, tá? Todo mundo que está aqui, eu quero ver escrito no chat. Hoje, você vai sair daqui, então, com essa consciência nova, sobre o que é o empreendedorismo e qual é esse comportamento, né? Então, eu já estou dando uma dica para vocês que é um comportamento. Beleza? Vamos começar? Então, vamos lá. Empreendedorismo, o comportamento do futuro. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: o que é empreender? Né? O que é empreender? Então, a Dani colocou, empreender é remunerar a sua paixão. É uma opção. Mas eu acredito que empreender a gente pode analisar de uma forma um pouco diferente. Por quê? Empreender é um verbo. E como todo verbo, ele está vinculado a uma ação. Então, a gente tem muito costume de achar que empreender tem a ver com... existe uma confusão entre empreender e ser empresário, né? A gente tem muito costume de achar que empreender só está vinculado a abrir empresas, mas não é. A gente pode empreender abrindo uma empresa, a gente pode empreender sendo a nossa própria empresa, a gente pode empreender trabalhando na empresa de outras pessoas. Nós escolhemos como nós queremos empreender, porque empreender é um comportamento, é uma ação, né? Então, a primeira parte que eu quero que vocês dividam na cabeça de vocês é: o empresário é uma função, é um cargo, é o dono de uma empresa. Esse é o empresário. Ele escolheu estar lá e escolheu criar o seu negócio. Esse empresário, ele pode ter ou não o comportamento de um empreendedor. Né? O empresário ele pode ser um gestor, o empresário pode ser uma pessoa técnica, o empresário pode ser um empreendedor. Sim, mas lembre que o empreender é uma ação, é uma coisa que a gente vai fazer. Certo? Faz sentido para vocês? Quero saber, escreva no chat se faz sentido ou não. Abram esse chat e escrevam, por favor. Quero ler aqui, se faz ou não. Quero saber de vocês, né? Então, a gente tem esse equívoco, né? Sobre o que é esse comportamento. Ah, tô vendo os nomezinhos que eu conheço. Muito bom. Que bom ver vocês aí. Então, o que é essa questão, né? De empreender. Então, eu vou trazer para vocês 2 grandes exemplos. O primeiro exemplo, ele não está focado no empresário, ele está focado numa empresa. E eu vou contar a história para vocês de uma empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás. Eu trabalhava numa montadora, né? E a gente estava construindo uma fábrica de veículos, né? Na verdade era de motores, mas eu cuidava da parte de motores, não da de veículos. E a gente estava construindo uma fábrica na Argentina. E uma das coisas super legais que o diretor da fábrica fez foi fazer uma caixinha do empreendedor. Olha isso, a caixinha do empreendedor. E o que era essa caixinha do empreendedor? Todo mundo que trabalhava na fábrica, todo mundo que trabalhava na indústria, ele podia fazer o quê? Anotar suas ideias
e pegar e colocar suas ideias dentro dessa caixinha do empreendedor. Eles chamavam esse nome lá. Eu achava até curioso, falava, mas não estou entendendo. Para mim, empreendedor é ser empresário, empreendedor é ser dono da empresa. E eles falam, não, não é isso. O conceito de empreendedor é outro. Eu já vou falar qual que é. E aí, as pessoas colocavam as suas ideias nessa caixinha. Eles iam colocando as ideias nessa caixinha. E aí, o que eles faziam? Eles abriam essa caixa e liam as ideias dos funcionários, que vinha desde a pessoa da limpeza, o pessoal que estava na mão de obra, o pessoal da engenharia, todo mundo podia colocar suas ideias ali na caixinha. As ideias válidas eles chamavam e falavam, explica melhor a tua ideia. E aí a pessoa explicava essa ideia, e aí eles, se fizesse sentido, eles faziam a alteração que era necessária. Então a gente fez várias alterações na linha de montagem, né, na linha de produção, porque a pessoa falava sobre ergonomia, a pessoa falava que talvez de uma outra forma ficasse um pouco mais rápido e etc. Algumas coisas a gente ganhava até um minuto, né? Foi uma das experiências que eu tive, a gente ganhou um minuto numa fábrica. E, gente, ganhar um minuto numa fábrica é muita coisa, né? Ganhar um minuto numa produção de um carro é muita coisa. Então, isso é empreender, né? É criar, é olhar de um jeito novo para uma oportunidade. Então, quando a gente fala assim, o que eu vou empreender hoje? O que eu vou criar hoje? É exatamente isso. Quais são as possibilidades que existem no mundo, a meu favor agora, que eu posso criar, que eu posso desenvolver, que eu posso fazer o que eu quiser ali dentro daquele momento, né? Então, a gente já vai falar depois dessas competências do empreendedor. E aí, isso tudo é dentro de uma empresa, né? Se a pessoa que cuida, né, que é responsável pela limpeza, por exemplo, ela vem com uma ideia de limpar as coisas mais rápido do escritório, ou se ela vem com uma ideia de como organizar as coisas melhor, porque ela é responsável por isso, certo? E ela vem com essa ideia, ela aplica essa ideia, ela está empreendendo. Então, empreender é um comportamento que é muito necessário para a gente daqui em diante. Por quê? A gente precisa de pessoas que pensem em soluções novas e que façam a gente mudar um pouco. Vou trazer um outro item sobre empreendedorismo que é muito legal. Eu tenho um cliente que ele viu uma necessidade, né? Ele tinha um problema. Ele falava, eu gosto de churrasco, mas eu odeio me sujar quando eu estou no churrasco. Toda hora que enfiar o braço no carvão e pegar e tudo mais, e suja a mão, suja tudo, e você fica todo preto todo momento. O que ele resolveu fazer? Inventou uma embalagem que faz com que você pegue todo o carvão e coloque dentro da sua churrasqueira e você não se suje em nenhum momento. Eu, inclusive, já fiz churrasco de branco, nem me sujei em nenhum momento. A ideia veio de uma necessidade que ele tinha. A ideia dele veio de uma coisa que ele estava observando que não fazia sentido para ele. Né? Faz sentido isso para vocês? Essa capacidade de enxergar possibilidades e necessidades? É isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente está pensando em empreender. Não é só coisas grandes e magníficas. Não, a gente pode empreender com as pequenas melhorias do dia a dia. Isso é uma habilidade do futuro. Isso é a habilidade que a gente está falando agora. Se a gente não tem essa capacidade de ver potencialidades e mudanças e necessidades, a gente não vai conseguir criar nada novo. A gente não vai sair da nossa roda. E falando da nossa roda, né, a gente vive a nossa vida praticamente desse jeito. 90% da população vive igual esse gato. Tá correndo, agindo, tomando decisão atrás de decisão. E aí, o que acontece? A gente só fica na mesma roda, a gente não sai do lugar, a gente tem empresas que ficam anos no mesmo lugar, a gente tem áreas que ficam anos no mesmo lugar, a gente tem pessoas que ficam anos no mesmo lugar. É extremamente cansativo. Porque você entra tanto no pique de ação, que você não percebe para onde você tem que andar. Então, isso acontece quando você é um analista de marketing e aí você fica só fazendo as coisas robotizadas do dia a dia. Isso acontece quando você é um gerente financeiro, quando você faz todas as coisas robotizadas do dia a dia. E isso acontece quando você é o presidente de uma empresa ou quando você é o dono da sua empresa. Se você não para, não sai desse looping, desse gato que já cansa só de olhar, a gente não consegue fazer mais nada. A gente não consegue criar, a gente não consegue potencializar, a gente não consegue mostrar para o mercado aquilo do que a gente é feito. Faz sentido para vocês? O empreendedor, para vocês saberem, é o cara que sai dessa roda aí desse gato. O empreendedor é aquela pessoa que para pensar. A gente tem que parar para pensar. Por quê, galera? Porque o futuro é esse. Os robôs vão tomar ação para a gente.
Os robôs vão cuidar de todo o sistema. E quem que vai cuidar desses robôs? A gente. O mundo, tudo que é braçal, físico, está acabando, porque os robôs vão entrar aí. Né? Recentemente, a gente está com o Google, por exemplo, pegando os pilotos de caminhão lá, os motoristas de caminhão, e o que ele está fazendo? Ensinando programação para os motoristas de caminhão. Por quê? Porque todos vão ficar desempregados. Já existem caminhões rodando nos Estados Unidos que são totalmente autônomos. Já existem caminhões rodando nos Estados Unidos totalmente autônomos. Os aviões, alguns, já são praticamente autônomos. Precisa do piloto lá para conferir algumas coisas, mas os aviões se pilotam praticamente sozinhos hoje, por isso que a taxa de erro é quase zero. Né? Quase todas as coisas que vocês podem parar e observar podem ser substituídas por um computador, podem ser substituídas por um robô. Só que quem para pensar? Existe um livro que eu adoro, que chama Sucesso Sem Esforço. É um livro que eu li desde novinho, eu adoro esse livro. E ele fala exatamente isso. O trabalho braçal, todo mundo consegue fazer. O trabalho braçal, você chama alguém e faz. Mas e quem faz o trabalho de pensar? Quem faz o trabalho de criar? Quem faz o trabalho de comover as pessoas e mudar as pessoas? E é isso que eu chamo para vocês do empreendedor. O que é o empreender? É parar para refletir e pensar sobre o teu negócio ou a empresa pela qual você trabalha. Faz sentido? Mudar um pouco esse mindset. Porque qualquer mudança que eu faça, eu tenho um produto, por exemplo, eu tenho um fone de ouvido aqui. Se eu desenvolvo um fone de ouvido que seja melhor, eu começo a empreender. Óbvio, depois a gente pode empresariar esse processo, né? Você, em vez de estar trabalhando para uma empresa, você pode vender isso para uma empresa, você pode criar a sua empresa para vender esse projeto, mas é exatamente isso que a gente começa a fazer. A gente pode parar, né, e entender um pouquinho do que está acontecendo na nossa empresa. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com empresários, né? A maioria deles, se eu acho que talvez eu colocar esses 90%, não param nem sequer 10 minutos por dia para pensar no negócio. Eles acordam já resolvendo o telefone, ação, acontecendo, fazendo, não para, não para, não para, não para, e pum. E aí? Cadê a estratégia? E o planejamento? E perceber que o caminho talvez você esteja rodando em círculo, igual o gato que a gente viu agora há pouco. Como que a gente faz isso para acontecer? E não importa qual é o teu cargo, qual é a tua empresa, o que você faz, tem que parar. E é isso que a gente faz. Pare em alguns momentos da vida para você entender do teu negócio e entender da tua profissão. Eu gostava muito, né, quando eu não tinha meu negócio, eu gostava muito na outra empresa que eu trabalhava, de parar de vez em quando e trocar uma ideia, né? Eu tinha uma outra gerente que estava trabalhando comigo. Vamos trocar uma ideia. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer diferente? Dá para a gente automatizar alguma parte do nosso processo? Dá para a gente automatizar alguma coisa que está acontecendo? Dá para a gente terceirizar alguma coisa para que fique tudo mais fluido e a gente tenha mais tempo para pensar e olhar para a estratégia, olhar para a nossa equipe, cuidar da nossa equipe também, né? Que cuidar da equipe é extremamente fundamental para mim, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Só deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Raíssa colocou, é tanto incêndio para apagar que às vezes a gente esquece de pensar no futuro. Exato, a gente acredita que esse incêndio vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, e a gente tem que ficar apagando, né? Muitas vezes, você pode deixar o incêndio até alastrar um pouquinho, você vai descobrir que onde já pegou fogo não pega mais. Então, aquele tempo lá, aquele espaço, dá para você parar e respirar e observar alguma coisa diferente. A Dani colocou, é colocar em ação uma ideia. É o que as pessoas não param para pensar, exatamente. Às vezes, gente, eu conheço muita gente com ideia boa. Muita gente com ideia boa. Mas a maioria fala assim, dá trabalho, tem que pensar, tem que planejar. Pois é. Para a gente poder criar alguma coisa, para a gente entrar em ação, para a gente poder fazer alguma coisa, a gente tem que abrir mão de um pouquinho do nosso tempo, né? Abrir mão um pouquinho, né? Para a gente colocar as coisas no ar. Por exemplo, a Dani Ferrari, que está aí organizando esse projeto todo, ela criou um jogo. Foram 3 anos criando o jogo, desde a ideia, da concepção, da produção e dos testes, né? Porque todo jogo tem que ser testado. Foram 3 anos, né? Ela teve um esforço? Teve um esforço. Tem que colocar um pouquinho de esforço. E isso em todas as mudanças nas nossas vidas, nas nossas empresas, em qualquer lugar, são um pouco doloridas, porque faz a gente sair da nossa zona de conforto, faz sentido? A gente tem que mudar um pouquinho, certo? Então, vamos continuando. Então,
Essa frase do Einstein eu adoro. O mundo que criamos é um processo de pensar. Não pode ser mudado sem mudar o nosso pensamento. Ou seja, o mundo não se cria se a gente não pensa. Inclusive o Einstein está aqui do meu lado também, né? Falando sobre a imaginação, o poder da imaginação. Sem imaginação a gente não cria nada. E vamos falar do Einstein, que foi um dos grandes criadores que a gente teve no nosso planeta. Se a gente não para pensar, se a gente não estrutura a nossa linha de pensamento, as nossas reflexões, a gente não consegue criar. Eu não consigo criar. Eu, às vezes, eu vou abrir um negócio para vocês, eu, às vezes, vejo que minha empresa está num loop e eu estou fazendo a mesma coisa em 1, 2 meses seguidos, eu falo, gente, tá alguma coisa errada. Ou se eu passo 3 meses sem crescimento, tem alguma coisa errada. Não é possível. Então, eu preciso aí habilitar o meu lado empreendedor. Eu preciso ligar, né? Uma chavinha. Pluc, sai do cara que só atende, que faz um monte de coisa e pum, liga o empreendedor para descobrir como que eu posso fazer alguma coisa diferente, o que eu posso criar de diferente. Faz sentido para vocês? Lembrem disso. Até dê um print nessa tela, para vocês jamais se esquecerem de se lembrar de que o mundo é um reflexo da nossa criação. O mundo é reflexo do nosso pensamento. E, obviamente, da materialização desse pensamento. Faz sentido para vocês? Sim? Tô vendo mais carinhas aí que eu conheço. Tô gostando de ver. Muito bom. Então, o empreendedor, ele tem praticamente 3 grandes movimentos, que é o pensar, o decidir e o agir. O pensar, a gente pode abrir ele na questão de imaginação, de criação e tudo mais. O decidir é realmente falar assim, é isso que eu quero. Né? Algumas pessoas têm um grande problema para decidir. Né? Então tem que tomar super cuidado e falar, não, vamos agir independente da decisão. Né? Então vamos decidir que a gente vai comprar tal produto e vender tal produto? Vamos decidir que a gente vai criar essa coisa? Vamos decidir que a gente vai fazer uma mudança dentro da organização, dentro da empresa? Às vezes, por exemplo, a gente trabalha no RH de uma empresa, a gente começa a entender que tem umas oportunidades e a gente precisa aplicar, por exemplo, um projeto, por exemplo, um que eu adoro, o projeto de avaliação na Inbox. Vamos aplicar o processo de avaliação na Inbox? Vamos! Como que a gente vai construir isso? Como que a gente coloca isso dentro da empresa? Vai mexer com algumas pessoas, alguns gerentes vão ficar desconfortáveis, alguns diretores vão ficar desconfortáveis, alguns analistas vão ficar, opa, será que vai tá falando comigo? Sim, mas você tomou a decisão. E a decisão, ela só se torna uma decisão verdadeiramente quando existe uma ação. Então, o empreendedor, que a gente fala que é a cara que age o tempo todo, não, calma lá, ele age bastante, ele toma muitas decisões, mas ele também pensa, ele é crítico. Eu gosto muito de lembrar do Walt Disney, que falava que a gente tinha que ter 3 personas dentro da gente, que era o criador, o planejador e o crítico, né? E aí ele falava, não, o criador tem que pensar nas ideias, o planejador tem que organizar tudo e o crítico tem que avaliar se tudo que foi feito pelo criador e pelo planejador tá certo, não vai ter problema nenhum no futuro. Faz sentido? Esse é o Walt Disney, eu adoro ele. Ainda faltou o quarto, que é o fazedor, né? Que é muito importante. Certo? Então, eu quero saber de vocês. Como seria? Como seria ter alguém que observa e cria soluções para o seu negócio? Como seria ter alguém que inova, que arrisca, que experimenta coisas? Como seria ter alguém que não se conforma e busca sempre novas soluções para o teu negócio? Para a tua empresa ou para a empresa que você está trabalhando? E eu pergunto melhor, como seria se essa pessoa fosse você? Se você fosse uma das pessoas que parasse para tomar um café durante o dia e aí você parasse para observar e encontrar necessidades, parasse para observar e encontrar problemas que precisam ser solucionados, se fosse você uma pessoa que encontrasse oportunidades, como seria? Como seria diferente o teu negócio? Como seria o seu negócio diferente se você pudesse respirar? E eu falo de negócio, mas também como seria a empresa, a área que você trabalha? Né? Se você trabalha no RH, no financeiro, na contabilidade, no jurídico, onde for. Se você parar para analisar o teu negócio, se você parar para respirar, se você parar para analisar, como seria diferente o teu negócio? Certo? Então eu vou trazer para vocês 4 pilares. 4 pilares básicos, simples, do empreendedorismo. E às vezes você vai falar, poxa, eu já sei disso. Tome cuidado, às vezes a gente pode
bloquear um conhecimento por causa disso. Abra sua mente. Vamos expandir a nossa consciência nesse momento agora. Tá certo? Vamos vivenciar. Né? E os 4 pilares do empreendedorismo, o primeiro deles é observar. É observar e identificar oportunidades. Observar e identificar as necessidades. Eu tenho um hábito, né? Eu tinha um hábito muito maior antes quando não tinha essa pandemia, né? Mas eu tinha um hábito de muitas vezes ir para um café e observar. Observar como as pessoas conversam, observar o que as pessoas estão falando, observar. Muitas vezes não dava nem para escutar a conversa, né? Mas eu ficava ali só observando, sem crítica, sem nada, entendendo. Isso pode ser uma oportunidade, isso pode ser uma coisa legal. E eu ia anotando. Né? Como eu trabalho muito com desenvolvimento humano, né? Para mim, empreendedorismo é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Escolher, né? Tomar essas decisões e tudo mais é uma filosofia de desenvolvimento humano para mim. Eu gostava de observar as pessoas, como elas interagem, como elas se relacionam. Eu gostava. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, e faço até hoje, é pegar, quando eu estou andando com o carro na rua, observar oportunidades. O que dá para fazer aqui? O que não dá para fazer aqui? O que combina? O que não combina? Parar, escutar. Aqui dentro de observar, a gente pode pôr muito o escutar. Tá vendo só? A Maria Velada colocou que eu deveria estar estudando psicologia. Talvez, não sei. Já tive essa vontade, Maria. Mas o grande objetivo é a gente escutar, observar. A rua diz muito. Eu falo para os meus clientes que são empreendedores, que são empresários, que o primeiro movimento que a gente tem que ter na vida é escutar. Como que a gente pode apresentar qualquer coisa para o mercado se ninguém nunca provou nosso produto, se ninguém nunca experimentou nosso produto, se ninguém nunca degustou nosso produto, né? Para alguns que tem a parte de comida é mais fácil, a gente entrega ali, faz as coisinhas. Porém, e os outros? Né? Quem trabalha, por exemplo, com serviços, por que não deixar um pouco para experimentar? Né? Eu estou com recentemente uma colega, né, a gente fez até eu estava numa reunião hoje falando sobre isso, que uma colega ela vai fazer. Posso fazer um trabalho experimental para vocês entenderem como funciona a minha empresa? Exato. E o que ela vai fazer? Ela vai observar como o cliente reage ao trabalho dela. E isso funciona nas nossas empresas também. Se você trabalha numa empresa, se você tem um cargo de gerente, de analista, de estagiário ou de menor aprendiz, você pode muito bem observar o que está acontecendo e sugerir mudanças, igual a caixinha que eu falei da outra empresa que eu trabalhava. Só que talvez a tua empresa não tenha caixinha, não tenha a caixinha do empreendedorismo, a caixinha de ideias, ou a caixinha de inovação. Existem várias palavras que a gente pode usar aí. Na tua empresa, talvez você tenha que chegar no teu chefe e falar: chefe, eu vi aqui uma oportunidade. A gente está fazendo esse processo assim, assim, assado várias vezes. Por que a gente não reduz? Né? Quando eu fui analista de marketing, eu lembro que a gente tinha uma planilha de custos gigantesca. Gigantesca. E essa planilha era dividida em 20 e poucas abas, que eu tinha que alimentar e fazer várias coisas. E depois, para fazer a fórmula de tudo isso, para poder encaixar e trazer o resultado final do mês, era absurdo. Era um absurdo, vocês não têm ideia. E eu consegui desenvolver rapidamente uma planilha única, que por acaso eu quase uso ela até hoje para as minhas coisas, porque eu que desenvolvi, eu sei como ela funciona. E aí o que eu fiz? Falei: chefe, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta. A gente tem todas essas planilhas, eu pensei em reduzir para essa planilha única que pode solucionar, e eu reduzo o meu tempo de trabalho em, acho que praticamente 3 horas que eu estava calculando que eu ficava nessas planilhas por semana, só colocando os valores das coisas e tudo mais. O que aconteceu? Meu chefe falou: faz um teste, vamos ver. Consegue consolidar tudo? Consigo. Juntei todas as informações, pus num protótipo, mostrei. Como que funciona para abastecer agora? Funciona assim. Coloquei lá, beleza, bacana, mudou. O meu chefe falou: vamos fazer, vamos mudar toda a estrutura. Cara, olha que legal. Uma observação, uma pequena observação pode mudar totalmente. Eu ganhei 3 horas a mais na minha semana para trabalhar em outras coisas. Faz sentido isso para vocês? O observar é o primeiro papel do empreendedor. Sem observação, não existe mais nada. Todos os outros pilares, todos os outros passos, eles morrem no meio do caminho. Faz sentido para vocês? Que mais? Planejar. Depois que você teve o teu processo de observação, o teu processo de entender como as coisas funcionam, de ver uma oportunidade, falar: meu, eu vou criar uma empresa disso agora, porque eu tô vendo que o mercado tem um espaço para isso agora.
Ou então, eu estou vendo que existe uma oportunidade dentro da minha empresa de criar uma solução aqui. O que eu tenho que fazer? Não adianta sair fazendo coisa. Né? Eu vejo muita gente batendo a cabeça e fala, uma oportunidade, vou correndo, pá, bate a cabeça. Putz, cara, não deu certo, essa ideia aqui não deu certo. E, na verdade, era uma excelente ideia. Era uma excelente ideia. Só que o que aconteceu? Como não houve a parte do planejamento, a ideia se perde no meio do caminho. Tem que olhar um pouco, parar para sentar e falar, meu, como que eu faço isso direitinho? Eu amo essa estátua, né? Para mim, eu visitei o Museu do Rodin e essa estátua estava lá e ela, para mim, ela é muito icônica, né? Por quê? Porque ela fala muito sobre o pensar, o quanto a gente tem que pensar na nossa vida para a gente realmente entregar aquilo que a gente quer e precisa para o mundo. Se nós somos empresários, meu, vamos planejar essa entrega para o mundo de uma maneira bacana e consciente, certo? Se você está na tua empresa e não importa qual é o seu nível e cargo, mas sim a sua responsabilidade, como que você planeja uma mudança? Porque mudança pode mexer com muita gente. E, inclusive, em algumas empresas tem mudança que não acontece por causa de ego, né? Então, como que a gente pode construir alguma coisa diferente? Como a gente pode estruturar isso? Como eu posso apresentar isso para uma outra pessoa? Se eu tenho uma ideia e eu quero vender para o investidor, eu preciso planejar essa ideia. Eu preciso montar uma apresentação, eu preciso estruturar o conceito, mostrar os números, o que vai acontecer, quando vai acontecer. Se eu estou numa empresa e eu tenho uma ideia, eu preciso mostrar, tá, eu vou fazer essa mudança, quais são os benefícios dessa mudança? O que vai acontecer para a empresa? Planejar, pensar, né? Esse aí, para mim, é um dos fatores maravilhosos. E eu vou trazer um exemplo para vocês, que eu acho que é uma história do Velho Oeste, que está muito linkado aqui com a área de planejar. Essa história é sobre 4 ladrões. Esses 4 ladrões, eles resolveram assaltar um banco lá no Velho Oeste. Então era bem fácil as coisas, né? Você abria aquelas casas de madeira, eles tinham aquelas armas ali, entravam, rendiam o dono do banco e pegavam o cofre. E esses 4 ladrões, eles falaram, vamos roubar o maior cofre. Vamos roubar o maior cofre que puder, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. E eles entraram nesse banco para roubar esse cofre. Ok? Conseguiram render o pessoal do banco, tiraram as pessoas, garantiram que a polícia não ia estar ali perto deles e eles teriam tempo suficiente para pegar o cofre, colocar na carroça e zarpar. Ok. Só que eles não contavam com uma coisa. O cofre é pesado pra caramba. E os 4 pegaram e tentaram levantar com toda a força do mundo. E não conseguiam levantar. E puxava de um lado, empurrava do outro. E fazia. E iam ver se estava preso no chão. E eles perceberam que não tem nada prendendo esse cofre no chão. Por que a gente não consegue levantar? E passaram o dia inteiro tentando levantar a porcaria do cofre. Ninguém conseguia levantar o cofre. Os 4 ladrões ficaram ali cansados, exaustos. E aí, o que aconteceu? Desistiram. Desistiram. Porém, 3 deles desistiram. 3 deles desistiram e foram dormir na estalagem na frente. Porém, um deles ficou. Um deles ficou e começou a pensar: poxa, a gente veio até aqui. A gente vai levar esse cofre embora. Mas como eu levo esse cofre embora? Passando-se o dia, os irmãos acordam e o cofre está na frente da carroça. Como será que uma pessoa, um dos ladrões, conseguiu colocar o cofre na frente da carroça? E em 4 eles não conseguiram. Porque ele parou para pensar. Ele parou para pensar que talvez ele pudesse fazer uma alavanca para levantar um pouco o cofre. Ele pensou que talvez se ele colocasse troncos redondos embaixo do cofre, eles poderiam servir como uma roda para o cofre. E ele podia tirar um tronco, pôr o outro, empurrar, tirar o outro, pôr outro, empurrar, tirar o outro, pôr o outro, empurrar. É um trabalho um pouco mais longo, se os outros 3 estivessem ali na hora, seria muito mais rápido? Seria. Porém, ele fez sozinho, sem esforço. Por quê? Porque ele parou para pensar e para planejar a ação que ele ia tomar. Faz sentido para vocês? Quantas vezes a gente fica no nosso dia a dia, como empresários, como funcionários, batendo a cabeça num problema, a gente agindo, pegando, não conseguindo resultado nenhum, porque a gente não para pensar que pode existir uma segunda
uma terceira, uma quarta, uma quinta forma de fazer as coisas diferentes. E empreender é isso. É enxergar que existem formas totalmente diferentes de solucionar os problemas atuais, os problemas que estão ali naquele momento. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Quero saber, coloquem aí no chat. Perguntem. A pergunta para vocês que eu quero fazer é: vocês hoje são os 3 ladrões que estão lá, foram dormir, desistiram porque ficam o tempo inteiro pensando e tentando, batendo a cabeça? Ou vocês estão sendo o ladrão que ficou e falando assim: meu, eu vou pensar numa forma de conseguir mexer esse cofre? Que tipo de pessoa você é, né? A Maria colocou, faz sentido sim, tem até insônia. Muito bom, muito bom. Você que está assistindo aqui a palestra ou a gravação, você não está vendo o chat, tá rolando algumas coisas legais. Olha lá, o Marco Mercúrio falou que ele é o ladrão 2, que ele gosta de ficar sozinho ali e pensar. O GACL colocou também, eu gosto de pensar em maneiras de solucionar, né? Então é isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo como comportamento, a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque nossos braços serão substituídos por robôs. Nosso trabalho digital será substituído pela máquina. A automação está aí para isso. Mas quem que vai programar e vai dar ordem para todo esse sistema? Nós. Nós somos os programadores de tudo que vai acontecer, tá certo? E aí a gente vai para o terceiro ponto, ação. O empreendedor toma ação. Ele tomou a decisão, ele observou, encontrou possibilidade, planejou, viu o que vai fazer, ele não espera. Ele tem que tomar ação. Ele tem que ir lá falar com o chefe e falar: chefe, uma mudança vai rolar aqui agora. Eu tenho essas ideias, o resultado vai ser esse, os benefícios vão ser esse, a gente vai fazer. E o empresário também, meu, tive a ideia, eu preciso construir e eu vou fazer meu negócio acontecer agora. Né? E para mim, eu gosto muito dessa imagem, que ela para mim é uma das melhores metáforas que existem para a pessoa que tem um comportamento do perfil empreendedor, que é o quê? O empreendedor, né, quem tem um comportamento empreendedor, é o cara que está no avião, pula e constrói o paraquedas no meio do caminho. Eu já falei que ele pula de paraquedas. Não, ele pula e constrói o paraquedas no meio do caminho. Ele se arrisca. Né? A gente fala assim, pô, mas Marco, arriscar é bom? É bom demais arriscar. Porque risco, todo mundo está acostumado com a palavra risco na forma negativa da palavra, né? Ah, vou arriscar perder, eu vou arriscar não dar certo. Aí eu te pergunto, existe o risco de ter um sucesso? Qual é o risco de sucesso do teu negócio? Qual é o risco de sucesso de uma ação? Qual é o risco de sucesso de fazer alguma coisa diferente? A gente sempre pensa, tudo tem risco, né? Mas o risco é do risco para o mal e risco para o bem. Né? Quando a gente calcula, quem trabalha aqui com investimentos, por exemplo, pode saber. A gente calcula o risco de dar 10% abaixo do que a gente está programando e 10% acima do que a gente está programando. A Maria falou, deu frio na barriga. Mas é exatamente isso, Maria. A gente tem que se jogar. Se a gente não se joga, se a gente não cria, se a gente não coloca para frente, porque no passo 3, né, o passo 1 e 2 a gente está aqui na cabeça. O passo 3 é fazer ação. O passo 3 é a materialização de tudo aquilo que a gente está pensando. É trazer para o concreto. A parte do planejamento, inclusive, a gente pode até pôr no papel, né? Começar a colocar no papel. Mas o 3 é ação efetivamente. Então, sem ação, não tem resultado. Né? O que faz a gente sair do mundo mental e extrafísico aqui da nossa cabeça e transformar em coisas reais é a ação. Né? A ação gera resultados. E aí a gente vai testar as ações que dão certo ou não. Faz sentido? E aí a gente vai, inclusive, para o próximo passo. Não, antes de ir para o próximo passo. Aí, o empreendedor tem uma coisa muito importante que ele tem que saber. E aqui vai uma dica bem forte para os empresários, mas que também é aplicado na tua empresa, se você trabalha numa empresa. Como a gente fala de ação, a gente pensa num empresário que ele toma muita ação constantemente, ele cria constantemente, ele está fazendo constantemente coisas novas. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que mudar um pouco, né, a pergunta que a gente faz. Né? A gente fica assim, como que eu construo esse paraquedas no meio da minha queda? Como que eu vendo tal produto? Como que eu chego em tal pessoa? Como que eu consigo levar essa mudança?
como eu faço as coisas. Porém, a grande mudança de pensamento, a grande mudança de mindset aqui é perguntar quem? Quem pode me ajudar a fazer? Quem pode conseguir vender para mim? Quem pode fazer a publicidade para mim? Quem pode mudar a história para mim? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Mudem o como para o quem. Porque o empresário, que é empreendedor, ele precisa de tempo. E se ele faz tudo, ele não tem tempo. Ele precisa de outras pessoas. Por exemplo, aqui dentro desse grupo tem a Raíssa. Né? A Raíssa, ela tem o projeto dela e ela contratou uma pessoa nova. Essa pessoa nova fez ela ganhar tempo no dia dela. Fez ela ganhar novas habilidades. Então, quem você pode colocar? Mas, Marco, eu trabalho numa empresa, eu sou um analista. Ok. Quem pode te ajudar no teu negócio? O teu líder pode te ajudar. Entendeu? Até ó, a Bia está assistindo aí, inclusive. Boa, Bia, seja bem-vinda. Então, quem pode te ajudar no teu negócio? Essa é a grande pergunta. Se eu sou um analista numa empresa e eu não tenho poder de decisão, chama teu líder. Ele pode te ajudar. Talvez o estagiário possa te ajudar. O teu parceiro do lado pode te ajudar. Pensem em quem. Quem pode. Né? Eu, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu estava num cargo e tinha uma menina com o mesmo cargo que eu, e ela começou a crescer rapidamente. Eu comecei a observar, por que essa mulher cresce mais rápido do que eu? Por que ela faz diferente de mim? Porque a gente tem o mesmo cargo, a única coisa que é diferente são as nossas marcas, inclusive minha marca é maior do que a dela. E por que ela cresce mais rápido do que eu? E aí eu fui perceber que eu estava muito focado no como eu resolvo as coisas, como eu faço as coisas. Ficava até 7, 8 horas da noite trabalhando, enquanto ela usava o quem. Quem pode me ajudar a fazer essa apresentação? Quem pode me ajudar a fazer determinada ação? Quem pode me ajudar a conseguir tal resultado? E ela conseguia, porque ela trabalhava o quem, ó, desde o começo. Então esse é um grande segredo. O grande segredo para não dar burnout em ninguém, né, para você não ficar extremamente estressado, certo? Quero que vocês pensem nisso. Como versus quem. Isso vai ajudar vocês a reduzirem aí o patamar de ação. E falando nisso, falando em ação, eu quero trazer um outro exemplo de uma outra cliente minha que eu acho maravilhosa de colocar aqui para vocês. Ela chegou para mim em fevereiro e aí a gente começou a trabalhar junto. Ela tinha uma empresa e eu vi que ela tem um comportamento empreendedor muito forte. Eu falei, olha que interessante. Ela tem um comportamento empreendedor muito forte. O que ela fez? Ela era funcionária de uma loja. O movimento empreendedor dela era tão forte que ela comprou a loja da dona, que ela falou, essa loja vai ser minha, e comprou a loja da dona. E isso foi até fevereiro. Aí em fevereiro ela começou a trabalhar comigo para a gente alavancar a loja, e nós estamos agora, chegando em outubro, né, estamos em setembro, ela já é dona de mais 2 negócios, ou seja, ela é dona de 3 empresas. Por quê? Porque o lado empreendedor dela, ela começou a entender que quem pode ajudar ela a construir os sonhos dela e as ideias dela. Quem pode ser a pessoa que coloca as pessoas certas no lugar certo e coloca as ideias para funcionar, para materializar? Essa é a grande pergunta. Sair do como e ir para o quem. E tudo isso a gente só consegue quando a gente para pensar e refletir. E por isso que o empreendedor ele é muito bom em fazer melhoria. Melhoria tem que ser um processo do empreendedor o tempo todo. Parar 1 hora da sua semana para pensar e planejar. Pensar como você faz melhor, como você faz mais rápido, como você faz mais fácil, como você tem mais resultados, como você tem mais lucro, como você reduz um pouco suas despesas, como você reduz seus custos. Melhoria. O empreendedor, ele sempre pensa em como melhorar as coisas. Inclusive, um comportamento empreendedor é como você melhora o seu relacionamento. Melhora o seu relacionamento com as pessoas, melhora o relacionamento com os sócios, com os colegas de trabalho. Por quê? Porque é tudo mudança, é tudo oportunidade, é tudo necessidade, é tudo problema. E tudo isso a gente pode resolver. E o empreendedor, quem tem um comportamento empreendedor, é um grande solucionador de problemas. Faz sentido para vocês até aqui? Esses 4 tópicos, né? Aqui eu lembro muito do ciclo PDCA, então quem ainda puder pesquisar, pesquisa o ciclo PDCA, né? Porque é isso que a gente tem que entregar para o mundo, melhorias. Quem são os grandes empreendedores do mundo? Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk, Bill Gates, o Jeff Bezos, até a Luísa Trajano agora, maravilhosa. Todos são pessoas que estão buscando quem podem ajudar.
quem podem fazer essas melhorias, essas coisas que eles pensam na cabeça. E melhor ainda, esses empresários, o que eles fazem? Eles contratam outras pessoas para pensar para eles. É muito mais legal. Eu tenho uma ideia central, eu preciso melhorar essa ideia, contrato mais pessoas que pensam para mim e outras pessoas que executam, e aí vai crescendo e vai fazendo. Óbvio que depende do budget de cada um, depende do orçamento de cada um, mas olha o potencial, né? Então eu acho isso muito legal. E esse comportamento empreendedor, ele é maravilhoso. E tem que estar em todas as áreas. Vou pegar o exemplo da Bia, que está aqui escutando a gente com a Raíssa. A Bia, ela pode ter o comportamento empreendedor e falar, meu, o que eu posso melhorar? Está tendo o lançamento da campanha dela, o que eu posso melhorar aqui dentro da empresa? O que eu posso melhorar dentro do e-commerce? O que eu posso melhorar dentro da comunicação? O que eu posso ajudar a Raíssa e alertar ela? Né? O Jace também está aqui, que eu vi. Como ele e o Ale podem mudar as coisas. Né? Como a Dani Ferrari, que é a grande organizadora desse evento, que, aliás, é um movimento empreendedor, ela viu a oportunidade de mostrar as coisas para as pessoas. Como que ela pode melhorar? Vamos criar um evento, a primeira semana do Profissional do Futuro, para ajudar as pessoas a se conectarem de uma forma mais fácil e entenderem as oportunidades que existem no mercado. Como que esse projeto facilita para todo mundo, né? Tanto as pessoas que são palestrantes, mas para as pessoas que vão escutar essa palestra também. É maravilhoso. A Dani é um excelente exemplo de empreendedor de coragem, Maria. Exatamente. Ela tem uma ideia, toma a decisão e age. E está sempre em constante melhoria. Todos os programas dela estão sempre em melhoria. Não é, Dani Ferrari? Só te vendo. Certo? Então, a gente tem esses 4 pilares, que é o observar, o planejar, o agir e o melhorar. Isso tem que estar na vida de vocês constantemente. Eu dou uma dica para vocês, para todas as áreas, né? Não importa que cargo que você esteja, se você está começando agora a tua vida como profissional, se você está na faculdade, se você está na universidade, se você está no começo da sua vida profissional, já comece a fazer isso, que é pare pelo menos 1 hora da sua semana para pensar no teu negócio. E para refletir com perguntas como pode ser mais fácil? Como eu posso ter maior lucro? Como eu posso ter mais clientes? Como eu posso ter um maior faturamento? E pare e pense. Sente na sua cadeira ou não. Eu tinha um processo antes de sair para caminhar, porque caminhar circula bastante sangue no cérebro, então você acaba pensando mais coisas. Ou então, tem bastante pessoas que têm muitas ideias no banho. Tome um banho longo, né? E vai e pense sobre o teu negócio. Você merece fazer isso. Merece fazer isso para a tua empresa que você trabalha. E se você é uma pessoa que tem esse comportamento empreendedor e vai para uma empresa e apresenta esse comportamento constantemente para o teu chefe, para a equipe, começa a mostrar que você é uma pessoa de valor e que está super frente de mudanças, a empresa vai te ver de uma maneira totalmente diferente. Você não vai ser mais o estagiário, você não vai ser só mais o cara, um analista, você vai virar uma outra pessoa. Eu tive sorte de trabalhar numa empresa, sorte não, né? Eu tinha o comportamento empreendedor. O que eu fazia? Eu sugeria melhorias contínuas. Eu subia de cargo a cada 3, 6 meses. 3, 6 meses eu estava subindo de cargo. Porque todo momento que eu entrava no lugar, eu via uma oportunidade, eu falava, vamos mudar. Isso dá mais dinheiro, isso dá mais resultado, vamos que isso daqui economiza tempo. Então era todo momento mudança. E o que falava? Pô, nem a política da empresa deixava. A política da empresa era subir no máximo 1 cargo por ano. Era limitada. A pessoa tem que ficar 1 ano e subir 1 cargo. E eu subia a cada 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque eu entregava muita coisa nova. Eu entregava muito resultado e muitas ideias. Né? Então, todas as minhas ideias, nem todas foram implementadas. Mas as que foram implementadas tiveram um resultado muito bom. E isso faz você se transformar num profissional do futuro. Você se transformar num profissional valoroso para a sua empresa. Isso faz você se transformar num profissional que o concorrente vai querer e vai falar, meu, pelo amor de Deus, tirem esse cara de lá, porque o cara é muito bom. E aí a empresa começa a valorizar e você cresce. Então, se você quer fazer a diferença na tua vida profissional, na empresa pela qual você trabalha, ou na sua própria empresa, e impactar a sociedade, porque isso é gigantesco, com toda mudança que você faz impacta muita gente, seja um profissional com comportamento empreendedor. Certo? E lembre que você já é um empreendedor nato. Está dentro de você essa história. Já está contigo. Empreender, você já nasceu empreendedor.
Quer saber como? Lembra quando você era como criança, né? Lembra como que você agia como criança? Provavelmente você montava uns Legos, você brincava, você fazia várias coisas, você criava histórias. Você fazia. E por que não mais hoje? É muito comum, eu adoro observar, eu adoro observar criança. Adoro. Tem o Enzo que eu adoro, o Luquinhas que eu adoro. São crianças que, meu, são extremamente conectadas e ali eu falo, meu Deus, é muito bom estar com essas crianças. Por quê? Porque eles têm ideias. E do nada, uma bolinha vira uma coisa totalmente diferente, que cria tal coisa. Meu, beleza. E isso está dentro de você. Por que que você podou isso da sua vida? Por que que você parou de brincar? Por que que você parou de curtir essa história? É muito bom. Ó, a Maria colocou que construiu um parque de diversões com as bonecas das amigas dela. Olha isso que legal. E o pai dela disse que ela era uma mini empresária. Maravilhoso, Maria. Exatamente isso. Então a gente já tem isso. Eu quero que você pare agora um minuto e se lembre. Se lembre da época que você era criança e que você criava. Você podia criar um parque de diversões com as bonecas das amigas. Você podia criar uma casa. Você podia criar brincadeiras. Você podia jogar as coisas diferentes. Meu, isso já está dentro de você. Você só precisa relembrar que esse é seu poder. Essa é a sua história. Já está tudo em você. A única coisa que tem que acontecer é que a gente tem algumas coisas que distraem a nossa vida, o nosso dia a dia. Por exemplo, o celular. A gente acorda, já vai direto para o celular. A gente acaba com o nosso estímulo criativo bem na hora de manhã. A gente fica horas no computador pesquisando e olhando coisas de outras pessoas, que às vezes a gente perde o nosso tempo ali. Para quê? A gente tem que estar criando, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar fazendo coisas distintas. Pensar, criar. Esse é o comportamento do empreendedor. Certo? Então, galera, eu quero saber de vocês. Dessa história sobre o comportamento empreendedor, o que você leva para casa de aprendizado? O que você leva para casa de aprendizado? Eu quero que você escreva aí no chat, coloca aí dentro do chat para a gente saber, eu quero ler de vocês o que vocês aprenderam. E se você ainda não me conhece, ainda não me viu, quiser me seguir, tem o meu Instagram aqui para vocês e um QR Code que vai para várias coisas que vocês podem se conectar comigo, tá bom? Podem só pegar seu celular, colocar na frente do QR Code, né, põe no módulo fotografia, põe na frente do QR Code que vai aparecer uma página lá com vários lugares para você olhar.